loucura, rapaziada. O que acabou de ser publicado pelo nosso Fla.com mostra que o Flamengo mal termina uma janela de transferências no início do ano e já está pensando na próxima janela do meio do ano. E parece que o scout do Flamengo vazou nomes exclusivos que o Flamengo já está indo atrás. Nomes que o Flamengo tem interesse, inclusive nomes que estão se candidatando para uma possível saída do Flamengo para a Europa ou para a Arábia no meio do ano. Isso mesmo, pessoal. Acabou de vazar, o scout do Flamengo acaba de mostrar nomes vazados, uma lista vazada, e tudo está repercutindo hoje na internet. Nós vamos falar hoje e analisar nome por nome. Eu quero analisar junto com você cada um desses nomes que estão sendo colocados como nomes em que o Flamengo está sondando e nomes que podem sair do Flamengo lá no início da temporada. Então, nós vamos falar sobre isso hoje aqui no Plantão do Flamengo com o Rodrigo. Dito isso, vamos direto para o assunto sem enrolação. Já deixa o like, se inscreve no canal e deixa seu comentário também. Vamos lá. O Mengão sabe que é muito importante se reforçar para o restante da temporada, e o vazamento de scout aí do Flamengo mostram nomes que podem ser muito importantes e o Flamengo está correndo atrás já desde agora. Deixando claro, isso aqui não é vazamento de o Flamengo está contratando e amanhã está chegando, não. Isso aqui são especulações pro meio do ano, mas já começa a se movimentar janela de transferência e os rumores e burburinhos aí de contratações. Quais que são esses nomes aí que estão vazando, que o scout do Flamengo deixou vazar? São os seguintes nomes: João Gomes, Gabriel Jesus, Tati Castelhano e Luiz Henrique. Esses todos para o meio da temporada, ok? Vamos estar analisando cada um desses nomes, comentando em cima deles, trazendo para você informações sobre esses jogadores, para que você entenda melhor quem são cada um deles, esses possíveis nomes que o Flamengo está sondando, que o Flamengo está trabalhando em cima deles para uma possível contratação. E a partir dessa análise eu quero que você me diga quais deles que você acha mais importante para o Flamengo para chegar aí no meio da temporada, ok? Então vamos começar aqui a análise sobre cada um desses jogadores, para que você, torcedor, possa deixar aqui o comentário e dizer se você aprova eles ou não. Vamos começar então aqui pelo Tati Castelhano, falando sobre ele, que seria um dos alvos prioritários, tá? Ele se tornou um nome quente, por ser já um desejo antigo do Flamengo, e ele tem um estilo que casa com o que o Felipe Luiz, o técnico Felipe Luiz, busca, que seria o quê? Mobilidade e inteligência espacial dentro de campo. Como que ele joga? Ele joga como um camisa 9 moderno, ou seja, não é aquele camisa 9 antigo, centroavantão de área, não. Ele é um camisa 9 moderno, né? Ele não fica parado esperando a bola, ele recua para fazer pivô e principalmente ataca espaços vazios. Ele é excelente no jogo aéreo, apesar de não ser gigante, porque ele tem 1,79 m, então ele até é baixo para um centroavante. Outras qualidades, então, aqui, as principais qualidades do Tati Castelhano. Ele está na Lazio, né? E a sua vinda para o Flamengo vai depender de uma possível rebaixamento do West Ham, que ele tem os direitos dele. Vamos lá. Tem uma finalização variada. Ele bate bem com as duas pernas e tem um repertório de finalização de primeira muito alto. Ou seja, ele finaliza muito bem. Ele é conhecido como um bom finalizador. Um pivô inteligente, certo? Ele consegue segurar a bola, distribui o jogo e também funcionando quase como um meio atacante em certos momentos da partida, certo? Números, vamos ver os números do Tati Castelhano. Na temporada 24-25 ele teve uma média de quase 0,5 em participação em gols por jogo, então quase que meio gol por jogo, um número até bom para um centroavante. Ele faz bastante gols por ter uma boa finalização. Aí vamos falar do Gabriel Jesus, que seria o sonho de elite, né? Tá no Arsenal. A situação dele é um pouco complexa, tá? Por conta de um alto salário e do retorno recente de uma lesão. O Gabriel Jesus, então, teve uma lesão no joelho, né, recentemente, que afastou por boa parte aí da temporada de 2025. Como é que ele joga? Eu acho que todo mundo já sabe, mas a gente vai citar aqui. Ele é um atacante aí de nível mundial, né? Ele oferece polivalência extrema. No Arsenal ele flutua entre a ponta esquerda e o centro do ataque. Então, as características principais do Gabriel Jesus aí é drible e pressão. Ele é um dos melhores atacantes do mundo na pressão pós-perda, ou seja, perdeu a bola e já vai fazer a pressão. Nessa questão ele é um dos melhores atacantes do mundo. Ajuda muito o time a recuperar a bola no ataque, que é exatamente o que o Felipe Luiz precisa de um centroavante. Então perceba que as características aqui todas estão batendo. Assistência, ele tem uma diferença
Ele é diferente de um centroavante comum, ele serve muito bem os companheiros e também tem uma precisão de passe de 85% na Premier League. É elite, isso aqui é elite, né? Todo mundo sabe disso. E se vier agora, com certeza vai ser para ser o melhor jogador do continente. Não tem, mas o único detalhe é o fator físico. O fator físico é o ponto de atenção por conta dessa lesão que tirou de boa parte da temporada 2025, certo? Dito isso, vamos lá para o João Gomes então. João Gomes, do Wolverhampton, né? Nome um pouco difícil de falar aí. Ele é conhecido, né? O João Gomes é conhecido como o Pitbull amadurecido. Vamos lá. O interesse do retorno dele se dá pelo nível absurdo que ele atingiu na Inglaterra. Ele não é mais apenas um marcador, ele é um motor de meio campo. Então vamos lá, como que ele joga? É o box to box, ou seja, área a área. É aquele jogador que ele rouba a bola na defesa e aparece para finalizar lá do outro lado, dando passe decisivo para gol. As qualidades dele. Vamos lá. Estatísticas de elite. Frequentemente ele aparece no top 3 das maiores desarmadores da Premier League. Ele está praticamente toda a rodada lá. Ele tem um vigor físico que poucos jogadores do Brasil conseguem acompanhar, muito forte. E no Wolves ele melhorou muito sua taxa de acertos, passes longos e variações de jogo. Então ele está evoluindo e seria uma grande adição para o Flamengo, no meu ponto de vista, para o meio campo. Outro ponto seria o Luiz Henrique, né, do Botafogo. E o diferencial é o individual, ok? O interesse dele surge após ele ter sido o rei da América em 2024. E o Flamengo monitora a sua situação após a sua ida para o Zenit posterior, né? Ponta clássico, pé trocado, canhoto que joga na direita. É o jogador do improviso, certo? É o drible desconcertante, é o clássico ponto que a gente costuma falar aqui no futebol brasileiro. Suas principais qualidades é o drible no mano a mano, no 1 por 1 ali. Atualmente ele é um dos jogadores mais difíceis de marcar, ok? Em situações isoladas, de isolamento na ponta, enfim. E também outra qualidade é a passada larga. A velocidade com a bola destrói sistemas defensivos por conta de uma passada larga. Ele consegue ter uma transição muito rápida entre os defensores, certo? Então essas são as qualidades do Luiz Henrique. E aí teria uma provável saída do Gonçalo Plata. Okay? As informações elas indicam, né, que desperta interesse de clubes como Fenerbahçe da Turquia e Hoffenheim da Alemanha. O motivo da saída, apesar dele ter sido um investimento de cerca de 50 milhões de reais, o Flamengo pode aproveitar a valorização dele, a valorização do jogador, e reinvestir em um nome como Tati Castellanos ou até mesmo o Gabriel Jesus. E a venda de Plata abriria uma lacuna da velocidade do elenco que explica interesse em Luiz Henrique, né? Mas, enfim, são as especulações, são os nomes que estão saindo, dando o que falar. A gente analisou nome por nome aqui, o Gabriel Jesus, o Tati Castellanos, o Luiz Henrique, o João Gomes e essa possível aí saída do Plata, certo? Então seria isso, rapaziada. Esses são os nomes que vazaram. O Flamengo já está se mexendo, se movimentando. Hoje tem jogo do Flamengo pela Recopa. Esperamos que tudo ocorra bem, né? O torcedor quer isso. E vamos ver, né? Vamos ver o que nos espera pela frente. E eu quero saber a tua opinião. Quero saber o que você pensa desses nomes aqui citados, desses jogadores. Você concorda? Qual que você concorda com o Flamengo trazer? Qual que você não concorda? São as primeiras especulações. Muitas ainda virão. Nós traremos análise dos jogadores conforme os rumores e especulações que estão saindo do mercado. E dito isso, é isso. Esse é o plantão do Flamengo hoje com o Rodrigo.